campeão! Muito bom dia! Hoje é dia 17 de janeiro. Hoje é aniversário aqui da minha filha Isadora. Hoje a gente tem um bate-papo com o Álvaro Neto. Ele é do tiro esportivo. E a gente vai conhecer um pouquinho mais desse esporte aí, que é apaixonante aí em todo o Brasil, em todo o mundo aí. O Álvaro vai compartilhar um pouquinho com a gente com o tema, tá aqui embaixo, ó. O alvo do atleta. Agora sim, Álvaro, agora deu certo. Vamos lá? Fala, meu Aê. amigo. Rapaz, obrigado aí, Álvaro. Que massa poder falar contigo. Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Eu que agradeço aqui a oportunidade de poder falar um pouco do meu esporte, falar um pouco de todo o nosso processo aí de aprendizado, de estar junto com você aí trilhando esse novo rumo. Que legal, Álvaro. Seja bem-vindo, rapaz. Eu vou querer que você, Álvaro, fale um pouquinho de onde é que você está falando. Eu sei que está muito, muito quente aí. Qual é o esporte que você pratica? Há quanto tempo você está nesse esporte? Por que você entrou? Por favor, cara, se apresenta para mim, para muita gente que não te conhece e fala um pouquinho desse esporte aí que é super importante e interessante aqui para o nosso país. Vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Álvaro Neto, eu sou atleta de tiro prático, IPSC, né, conhecido internacionalmente falando, e falo aqui da Bahia, na região Nordeste, atirador baiano. Eu conheci o IPSC por intermédio do meu pai em 1993, 94, e ele ajudou a fundar um clube aqui na minha cidade, Feira de Santana, na Bahia. E com isso eu conheci o esporte. Ele me apresentou o esporte, eu ia ajudar ele nesses treinamentos dele, de toda a criação do clube e da modalidade aqui na nossa cidade. Então, com isso, eu era tipo um ajudante dele, né? Começou de pequeno, desde que idade, Álvaro? Nessa época eu tinha por volta de 15 anos. 15 anos. 15 anos. E aí eu Tá. ele, Aí você acompanhava ele acompanhava ele. nesses treinamentos e tapava o furinho do alvo, catava estojo, arrumava as coisas dele. E no final de cada treino, isso no final de semana, né? No final de cada treino ele deixava um pouco de munição para que eu pudesse atirar. Uau. E aí eu ficava ansioso, né, para que chegasse sempre o final de semana e eu pudesse dar aqueles tiros ali que acabou me pegando aí. Acabou te picando no bom sentido, Álvaro? Aí a turma aí do Team Glock, Gui Climb aí já entrou aí com a gente. Fala, Gui. Maravilha. Álvaro, me diz uma coisa, o que é o IPSC, então, para quem não entende ou para quem não conhece? Primeiro aí, o Álvaro está em Feira de Santana, é desse esporte aí do tiro esportivo, mas o que é o IPSC? Só explica pra gente aí, por favor, Álvaro. IPSC é uma sigla da International Practical Shooting Confederation, que é Confederação Internacional de Tiro Prático, né? A IPSC é uma sigla e é um órgão que regulamenta o esporte internacionalmente. Mas para a gente aqui é conhecido como tiro prático, né? E na modalidade handgun, ou seja, arma curta. Esse tiro que eu faço é um tiro de pistola, né? Então, é uma arma curta. E é uma modalidade bem dinâmica, que simula algumas situações. Em cada competição, o atleta passa por vários estágios, né, de situações. E essa situação é tomado o tempo e a pontuação. Ou seja, quanto mais rápido e mais preciso você for, você vai ter o seu melhor resultado. Uau. Então, resumindo assim, de uma forma bem superficial, é assim que funciona. Então, você precisa acertar bem o seu alvo e ser rápido para fazer aquilo. E a pontuação é pega pela a divisão do
ponto pelo tempo. Então, aquele quociente, quanto maior, melhor. Então, você precisa ser rápido e preciso. Rápido e preciso, né? Velocidade e mira, literalmente. Álvaro, estamos há quanto tempo nesse esporte aí? Eu conheci em 93 para 94, mas levou um tempo para poder praticar. Precisava, como precisa também hoje, na época também precisava de autorização de um juiz para poder praticar, pois eu era menor, né, de idade. E eu participava assim esporadicamente de uma provinha ou outra, mas sem treinamento específico para aquilo. Comecei a treinar em 2008, né? Em 2008 eu comecei a fazer meus treinamentos voltados para essa modalidade específica e participar das etapas do Campeonato Baiano e Campeonato Brasileiro. Que Eu legal. conheço o esporte então de 93, mas treinando, vamos dizer assim, semi-profissionalmente falando, em 2008. Ótimo. E aí, de 2008 para cá, eu comecei a fazer parte do circuito estadual e nacional. Títulos, por favor, aí, só para. Ou os principais que você considera, né? Porque são tantos, eu acredito, com certeza, mas os principais, Álvaro, do IPSC. No IPSC, falar dos principais. Né? Antes eu atirava em uma divisão, a divisão standard, né? Que é uma divisão que permite você mexer mais no seu equipamento, no seu armamento, ter uma customização maior para aquela divisão específica. Hoje eu atiro na divisão Production pelo Team Glock Brasil, que é uma empresa internacional, né? Que tem sua representatividade aqui no nosso país. Sim. E na divisão Production a gente não tem muita modificação, né? É uma arma que vem de fábrica, né? Por isso que chama Production, de produção, arma de linha de produção, onde permite poucas modificações. Somente uma mira com fibra ótica, que não é mira eletrônica, para quem não conhece, é uma fibrazinha que lhe dá uma referência na massa de mira, e um pouco no gatilho para chegar a um peso específico. Na divisão standard, que foi onde eu me dediquei e comecei a buscar os títulos, eu tenho quatro títulos brasileiros, sou tetracampeão brasileiro, e um título nacional standard, né? Isso no IPSC. Nas divisões, nas provas online, que são provas que são praticadas pelos clubes no Brasil todo, modalidade específica e de maneira que todos os clubes possam fazer esse evento e de maneira igual, né, tanto pontuação quanto distância dos alvos. O regulamento é um só, então a gente consegue fazer ao mesmo tempo em vários clubes no mesmo dia no Brasil. Eu tenho mais uns 3 ou 4 títulos também, e baiano alguns. Vice-campeão pan-americano 2015. Aí já na divisão Production, vice-campeão brasileiro e terceiro lugar de equipe no Pan-Americano, no último Pan-Americano dos Estados Unidos, no ano passado. Uau. Então é um resuminho aí Tem uma bagagem toda, hein, Álvaro? Desde 2003 aí com o seu, desde 93 lá com o seu pai, oficialmente desde 2008 já conquistou alguns títulos aí representando Feira de Santana na Bahia, representando o Brasil também em competições fora de Pan-Americanos, e também o Clube Carcarás e a Team Glock, que são as pessoas que te incentivam. Isso, meu irmão? É isso. Tem outros patrocinadores também, né? Tem Por favor, Álvaro. a fábrica de projéteis, a Morige, que é lá acho que é daí do sul, aí da sua cidade. A turma, gente boa aí da Morige Bullets, patrocina a Team Glock. A MSI Fibra, que é uma empresa de internet. E o nosso clube aqui, Clube Carcarás, que foi o patrocinador aqui da nossa cidade. Maravilha. Rapaz, quanta história, é um dinossauro aí do tiro esportivo, com certeza. É isso? Pode falar de tiro esportivo, né, Álvaro? Tiro prático. Tiro prático, é um dinossauro aí do tiro prático. E o marido da Mayuri, o pai do Dante e o pai da Marie. Marie. Isso. Álvaro, vamos lá então.
a gente veio falar um pouquinho sobre o alvo do atleta, né? Eu trouxe como tema essa conversa nossa aqui. E me diz uma coisa aí, meu irmão, como que a gente se conheceu? Como é que a gente se cruzou aí, Álvaro? Nos conhecemos ano passado, né, por intermédio da minha esposa. Algumas mudanças aconteceram, né, para mim como atleta. E com as mudanças vem desafios, né? E com os desafios, automaticamente também as dificuldades, né? Eu precisei de um apoio para que eu pudesse manter o meu rendimento como atleta e nas competições eu pudesse colocar em prática aquilo que eu sei e ter o êxito Sim, e manter como um alto rendimento, né? Então eu não estava conseguindo fazer isso como eu conseguia fazer antes, devido às novas propostas, os novos desafios. E com isso, a maioria estava pesquisando na internet e surgiu o teu nome. Aí ela conversou comigo, conversou com você primeiro também, e daí nos conhecemos. E estamos aqui hoje, desde de setembro, né, do ano passado. desde setembro do ano passado. A Maiori me deu uma intimada aí. Eu falei, não, tem senhora aqui, ó, bati continência para ela e vamos conversar com esse rapaz. Acho que na época que você estava viajando, você estava lá nos Estados Unidos, ou estava Foi. retornando de lá, né, Álvaro? Foi nessa época. E, cara, assim, como que você era em relação? Bom, o meu papel aqui realmente é treinar e desenvolver você, atleta, através do treinamento e do desenvolvimento mental. Deixa eu entender, Álvaro, vamos organizar aqui, fazer uma conversa meio que cronológica. Você falou para mim que tinha alguns desafios, tinha algumas dificuldades, mas só organiza para mim, como que era essa parte mental antes do treinamento mental, Álvaro? Deixa, voltando um pouquinho aqui quando a gente teve o contato, o que me chamou a atenção, eu acho que fica até legal lhe dar esse feedback para quem vai até entrar em contato com você ou assistir esse nosso bate-papo. Uma das coisas que me chamou mais atenção foi uma coisa que você me falou. Eu vou fazer uma avaliação sua para ver se realmente a gente vai fazer esse trabalho ou não. Para saber o quanto você tem a vontade de melhorar, né? O quanto você está disposto a buscar realmente uma evolução mental para aquilo e seguir esse passo a passo para que você possa obter o resultado. Isso aí é como se você dissesse assim, não, eu vou fazer aquilo que você precisa, mas para isso você tem que estar disposto a fazer, entendeu? Então, foi o que mais me prendeu para a gente ter dado aquele pontapé inicial. Porque, na verdade, meu amigo, tem atleta, sabe, quando a gente tem algumas dificuldades e que a gente precisa manter o rendimento e não consegue, a gente tem que buscar uma ajuda. Não tem outra forma, né? Muitas vezes eu tive dificuldades até maiores do que a que eu tive agora e consegui superar. Mas essa, por incrível que pareça, as que eu estava assim, precisando e estava passando, eu não tinha como melhorar sozinho. Então, esse apoio de uma pessoa que conhece o esporte, que está ligado diretamente ao esporte, não só ao tiro prático, como qualquer outra modalidade, que na verdade não é simplesmente a modalidade, é você entender a cabeça do atleta, né? Entender na cabeça do atleta, você consegue ajudar para que ele possa evoluir, né? Seja ela a dificuldade que for. E eu não conseguia, eu conseguia nos meus treinamentos manter o meu rendimento e não conseguia colocar aquele rendimento em prática nas competições, né? Por bloqueios psicológicos e esses bloqueios, na verdade, eles me sabotavam para que eu não conseguisse manter o que eu fazer o que eu estava preparado para fazer. Então, na verdade, você nos guia, né, para que a gente tenha um pensamento sempre positivo e esse pensamento positivo e atitude
positiva é que faz com que a gente possa, naquele momento de, de dificuldade na competição, de você colocar em prática aquilo que você aprendeu e que ele possa me ajudar naquele momento a sair daquela situação ruim e buscar a positividade para poder manter o rendimento mais alto. Legal. Interessante, né, Álvaro, que você falou isso. Realmente, não é simplesmente chegar e contratar o Linhares ou algo parecido. A gente primeiro tem que fazer uma primeira conversa, ver se vai fazer sentido para você, atleta, né? Se você vai se identificar comigo, se você vai gostar de mim, do meu trabalho. E eu, como você falou, né, Álvaro, eu quero saber se você está preparado para passar por todo um processo de desenvolvimento, né? Muitas vezes o atleta vem até aqui, ele acha que vai receber tudo mastigado, o peixinho na boca, mas não, o meu papel realmente é ensinar o atleta a aprender a pescar, não dar o peixe para ele pronto. E também não ensinar nada para ele, mas simplesmente ajudar ele a aprender e a se desenvolver ao longo de todo esse processo, e entendendo quais são os pontos fortes dele, quais são os pontos fracos dele e qual é a melhor maneira de usar isso da maneira positiva, otimista, né, Álvaro? E trazendo aqui alguns princípios cristãos. Mas, como você bem falou, né, Álvaro, você tinha alguns desafios particulares, algumas dificuldades, e muito comum isso em todos os esportes, né, Álvaro? O atleta às vezes não tem ou tem um certo rendimento no treino e na competição vai diferente, ou vice-versa. Mas normalmente é no treino que vocês treinam bem e na competição não vai tão bem assim. E tinha algumas dificuldades, algumas limitações psicológicas, né? Como você bem falou. E aí a gente começa esse trabalho, a gente faz uma primeira conversa, você lembra? Como é que foi aquela nossa primeira conversa lá, finalzinho de setembro, rapaz? Que a gente estabeleceu tua meta, a gente Foi. fez uma imagem de como é que seria esse objetivo nosso conquistado, a gente falou dos teus motivos, falamos de responsabilidade, comprometimento. E é interessante assim, de aquele lance da gente sempre colocar no papel para materializar a coisa, né? Materializar o objetivo. Colocar Perfeito. aquilo ali. O que é que você quer? Isso, isso e isso. Como é que a gente vai chegar nisso, né? Todo passo a passo está ali escrito, está ali mentalizado e você possa sempre retornar aquele papel e reforçar sempre com pensamentos positivos e com toda a estratégia para que possa chegar naquele resultado positivo. Almejado, né? É, Desejado, né? porque assim, Linhares, nem sempre o resultado positivo é a vitória, né? Você não precisa ganhar aquela competição para ter um resultado positivo, né? Eu lembro que outro dia eu estava uma provinha aqui simples do clube. E aí, naquele momento da prova, quando eu estava me preparando para fazer o estágio da pista, aí veio o coração acelerou normal. Eu sou um atleta de muitos anos, isso acontece comigo, que já tenho muitos anos no esporte, e vai acontecer com o iniciante. Às vezes o cara pergunta, pô, isso aí vai durar quanto? Eu falei, rapaz, comigo durou sempre, né? Mas eu acho que o gostoso é isso, é você sentir aquela adrenalina ali. Então, naquele momento, lógico que vem segurança de você, pô, será que eu vou acertar? Será que eu vou errar? E é aquele momento que sua cabeça tem que entrar para te ajudar a superar aquilo. Então, naquele momento, eu coloquei um pensamento positivo, né, de que realmente eu iria conseguir e que era apenas aquilo que eu já tinha feito em treinamento, que uma coisa simples. De repente, o coração começou a diminuir o batimento. Isso em fração de segundo, né, em alguns segundos ali. E aí eu consegui fazer o estágio da melhor maneira possível. Então, isso já é uma vitória. Não é somente o resultado de você ser o campeão ou você estar Uau. ali como os melhores, né? É uma vitória pessoal de você conseguir controlar aquilo que te incomodava, né? O resultado de um primeiro lugar vai vir em consequência mais adiante. Talvez aquele não tenha sido naquele momento, mas a vitória mais importante é essa. É você saber que você fez e conseguiu evoluir um pouquinho
na sua trajetória. Então, isso aí não tem preço. Às vezes é até melhor do que o primeiro lugar na competição. Tem uma frase, Álvaro, que fala, eu não lembro o nome do autor, mas ele fala o seguinte, essa frase, que o homem mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo, né? O homem mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. E controlar muitas vezes a si próprio, controlar a própria língua, controlar as próprias reações fisiológicas e emocionais que surgem no meio do processo de uma competição, realmente pode ser um grande diferencial para o atleta. E, na verdade, o medo, a insegurança, o friozinho na barriga, o estresse, seja lá qual for a sensação, o sentimento, ela muitas vezes ela se faz necessário para preparar o atleta. Não necessariamente ela é ruim ou ela é prejudicial. Essas situações, esses itens que eu falei anteriormente, medo, insegurança, frio na barriga, o estresse, ele se faz importante para quê, Linhares? Para, né, Álvaro, preparar o indivíduo para uma determinada situação. E tem uma curva que a gente chama curva de L ao contrário, deixa eu exemplificar. Então, a gente sobe numa curva, a gente chega num pico onde aqui em cima é o nível ideal, né, ou seja, equilibrado. Pouco estresse e muito estresse não vão te colocar em alta performance. Pouco frio na barriga, muito frio na barriga, não vão te colocar em alta performance. A gente precisa sempre estar equilibrado, né? Como a Bíblia propriamente fala, né? Sobre a temperança. Estar equilibrado em determinada situação, porque isso que vai te preparar. A tua pupila vai preparar os teus batimentos cardíacos, vai aumentar a tua pressão. E esse friozinho na barriga, todo atleta fala que a partir do momento que a gente não sente mais, talvez não tenha nem por que participar do esporte, né? É, principalmente quando você fala dessa curva, no tiro prático, eu acho que todos os esportes também, por exemplo, uma partida de futebol. Eu não entendo de futebol, mas eu vou te dizer assim, imagine que o cara só tenha jogado bem os 15 primeiros minutos do primeiro tempo, né? E o resto tenha jogado mal, né? Não teve equilíbrio. Sim. Vamos supor que eu vá numa competição, eu tenho uma competição aí de 20 estágios, 20 situações, e eu tenho ido bem em 5 estágios e o restante tem ido mal. Então, não tive o equilíbrio. Então, o equilíbrio e a constância é que vai fazer com que seu nível e seu resultado seja bom, né? Perfeito. Então, sempre tem que ter o equilíbrio em tudo. Mas, assim, quando a gente fala em lidar com as dificuldades, em estar buscando uma ajuda, e a gente às vezes acha que é uma coisa assim, muito que é simples, né, de resolver, coisa assim, mas, na verdade, a gente se depara com muitas situações que a gente nem sabia, né? Sim. Quantas vezes a gente, nos nossos bate-papos, você me fez pergunta que o papai, eu dizia assim, meu amigo, hoje você me pegou, né? Que eu não tinha, às vezes eu não tinha nem resposta, tinha que parar, pensar, entendeu? Então, mexe muito com a gente, em todos os sentidos. A gente precisa estar com a mente bem aberta para poder entender todo o processo, e não é um processo só meu individual, tem um conjunto de coisas que externas também que fazem com que você possa estar no seu melhor momento ou no seu pior momento. Você precisa ter esse equilíbrio também com a família, com seus amigos, com o seu trabalho, para poder estar num ponto onde você tenha a capacidade de desenvolver tudo aquilo que você tem como, vamos dizer assim, como talento para desenvolver, entendeu? Então, é muito Mas interessante. você é muito sábio, Álvaro, quando fala, né? Não é à toa que você é referência hoje no esporte brasileiro. E quem está assistindo aí que aproveite, porque não é a hora desse menino aí, não é barato, não, e não é fácil disponível em todos os lugares e todos os momentos. É sério. Então, é assim, um dos princípios do atleta vencedor, campeão, Álvaro, é ter essa humildade de saber que ele não é tão bom o suficiente que não possa melhorar ainda mais, né? A própria Bíblia, através de
versículos parafraseando, fala assim, que como são saborosos e deliciosos os que têm sede de aprender. Então, a vontade de aprender, essa mentalidade aberta que a doutora Carol Dweck fala, né? Ter um mindset de crescimento, isso faz com que o indivíduo evolua, cresça e se desenvolva e busque sempre o próximo nível. E ter a ajuda de pessoas treinadas, preparadas, né? Ter uma metodologia, ter um passo a passo, realmente pode e vão e fizeram, né? Com certeza a diferença na sua vida. E eu sempre falo que eu fico muito curioso do que vai acontecer com você daqui a uns tempos. Ô, Álvaro, me diz uma coisa. Então, eu sei que tua esposa te apoiou, tua família te apoiou. A gente fez basicamente esse trabalho online 100%. Teve alguma dificuldade, Álvaro, desse trabalho ser online para ti, meu amigo? Não, no online não. Tran- Teve problema nenhum. É, Tranquilo? Maravilha. é, é, complementando o que você estava falando, a gente tem que acreditar, né? Só que às vezes a pessoa pensa assim, Acreditar. o acreditar. O que é o acreditar? O acreditar tem que estar para mim, né? Para mim, Álvaro Neto. O acreditar tem Sim. que estar ligado diretamente né? à fé. Meu amigo, se você acreditar e tiver fé, por mais dificuldade que você tenha, vai conseguir uma solução, né? Porque às vezes, Linhares, muitas coisas você me disse, muitas coisas a gente viu aqui, que eu vou precisar ainda recapitular muita coisa, entendeu? Não é só, já fez aquele contato e já foi. Não, eu tenho que voltar. Essa semana mesmo eu me peguei voltando nas nossas primeiras conversas lá, né? Do que é que a gente fez. Estou imprimindo algumas coisas alguns materiais que você me passou, para sempre voltar que pode surgir alguma coisa, a gente voltar ali e buscar aquele conhecimento. E ter fé e acreditar. Se você tiver isso aí, eu acho que não tem limite, né, para o desenvolvimento. O desenvolvimento está em cima disso aí e se tiver em cima disso aí, você vai chegar a lugares que você nunca imaginou. Que legal, cara. Ô, Álvaro, como eu estudo bastante, leio muita questão da ciência, e a ciência é a base do meu trabalho, e eu não trabalho com autoajuda nem motivação. Normalmente eu falo se o camarada quer uma autoajuda motivação, que vá lá na BR ler frases de para-choque de caminhão. O Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional dele, fala sobre essa questão de acreditar, cara. Existem pacientes que, dependendo da operação, que se eles estiverem pessimistas, negativos, se eles estiverem desacreditados para aquela tipo de operação, acontecem várias reações químicas e fisiológicas, dependendo da cirurgia, os médicos não operam por um simples fato daquela sensação. Como você bem sabe, né, o efeito placebo, que é uma pílula, né, simplesmente farinha, quando talvez a nossa avó ou a nossa mãe dava para a gente, quando a gente tinha se machucado ou algo parecido, a avó falava assim, toma isso aqui que já já vai curar, e a gente acreditava na magia da avó, e aí realmente e aquilo curava. Então, assim, isso aqui não é uma falácia, isso aqui é comprovado cientificamente sobre o efeito placebo e sobre o simples fato do cidadão acreditar. A própria Bíblia, lá em Marcos 9:23, ela fala que tudo é possível aquele que crê. Então, quando a gente tem a cabeça boa, quando a gente acredita, Álvaro, e eu acredito que você, né, você, o seu esporte, está vivendo um momento aí especial nessa situação política, né, com todo respeito, sem nem A nem B, mas numa situação política no qual vocês precisam acreditar em vocês, no esporte de vocês, no que vocês querem e, acima de tudo, né, acreditar nas coisas boas que podem vir mediante um decreto, mediante uma situação, né? Se você quiser comentar alguma coisa em relação a esse acreditar. É assim, a palavra acreditar nesse sentido é acreditar de que tudo que foi feito como nós fizemos, quando eu digo nós, eu digo todos os atletas, envolvendo todos os atletas, a confederação, as federações, tudo que nós fizemos por amor, né, que foi feito com amor, tanto por parte de cada atleta como de cada dirigente, foi feito com amor, com dedicação,
com desprendimento de tempo, de dedicação, e muitas pessoas que hoje estão no esporte fizeram com que o esporte do tiro prático tivesse como está hoje, fizeram por amor ao esporte, sem nenhuma remuneração em troca, nada. Muitos deles deixaram de estar com suas famílias, deixaram de estar nos seus próprios trabalhos, onde tinha o seu sustento, para poder se dedicar a um esporte que gosta e fazer com que esse esporte crescesse, né? Hoje a gente tem muita dificuldade, né? Tá passando por muita dificuldade, principalmente no esporte, correndo o risco de que nossa modalidade, o esporte do tiro, acabe no Brasil, né? Que seria uma coisa muito triste, mas a gente continua acreditando, porque o que nós fizemos com amor e fizemos bem feito, né? É um esporte extremamente seguro, é um esporte que muda a cabeça da pessoa em relação ao uso de arma de fogo. Nenhum atleta que usa uma arma de fogo pensa nela para fazer o mal, nada disso. Pensa nela como um instrumento ou qualquer outra ferramenta que um outro atleta precisa. Como jogador de futebol precisa da sua chuteira, da sua bola, o tenista precisa da sua raquete, né? O cara que faz o remo precisa do seu caiaque, precisa do seu remo. A gente precisa do armamento para praticar o esporte, né? Então nós estamos passando por um momento difícil, mas eu acredito que as propostas e a forma com que estamos apresentando o tiro prático para as autoridades e para o governo, que eles possam entender o quão salutar é nosso esporte, né? O tiro trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil, com o nosso amigo Guilherme Paraense, né? E foi, se eu não me engano, em 22, foi 20 ou 22, uma coisa assim. Então, não pode morrer assim, né? Precisa ser com muito respeito ao atleta e com muito carinho. Esperamos que o decreto seja reformulado, porque tem muita coisa nele que é inconstitucional, inclusive restringe o esporte ao ponto de acabar, então tira o incentivo ao esporte. E se você não incentiva o esporte, isso aí está sendo inconstitucional, né? E precisa se melhorar um pouco em relação à aquisição dos insumos, a quantidade de armamento para o atleta poder praticar. Nós temos atletas que usam 8, 10 armas em apenas uma competição. Então não tem como restringir no uso apenas de 3 armas por atleta. Não tem como se restringir a 600 munições por ano para um atleta que usa por treino 300 munições, 250 munições. Então, quando eles olham assim uma competição, a competição tem 250 disparos, mas quantos disparos você já efetuou para se preparar para aquela competição, né? Você vê uma disputa de pênalti no futebol, o cara vai lá, bate um pênalti só, mas quantos pênaltis ele não já bateu treinando para fazer uma única cobrança numa partida? Então, precisa que esse pessoal que está lidando com o nosso esporte do tiro tenha conhecimento técnico de como é que funciona, para daí em diante criar um decreto que regulamente o nosso esporte, ou precisa-se que tenha uma lei, né, que nós não temos lei ainda votada para isso. E espera-se que essa lei tenha embasamento técnico e que busque pessoas que possam fornecer esse tipo de conhecimento e não seja uma coisa somente buscando desarmar a população. Nós tivemos comprovações técnicas de que a população com armamento estava tendo uma redução da violência com arma de fogo. É uma coisa inversa. Então, vamos ter fé e acreditar que tudo vai dar certo. Acreditar, né, Álvaro? Como o Martin Luther King Jr. tinha, né, o sonho dele, né, em relação às questões racistas, né? E talvez essa, como eu falei para você nos bastidores, podem existir bênçãos disfarçadas nos obstáculos e nas dificuldades. Quem sabe vocês aí se unam realmente e proponham uma lei que seja amparada, que seja protegida e blindada
blindada de qualquer outro tipo de governo que entre, né? Para que vocês permaneçam, né, com o esporte de vocês, que é o direito de vocês, e que, enfim, as pessoas realmente entendam os números e que não apenas coloquem as suas ideias, opiniões, apenas simplesmente no achismo. Exatamente. Rapaz, a gente fez esse trabalho, então, desse treinamento mental online. O que você experimentou, Álvaro? A gente está desde setembro, desculpa. Setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente pegou umas férias aí e finalizamos agora em janeiro. O que é esse? O que foi esse treinamento mental para você aí, cara? Amigão, sinceramente, é uma mistura de sensações, viu? No início, a gente fica meio perdido, né? Porque, assim, às vezes você tem um direcionamento, cada atleta faz o seu direcionamento, né, do que fazer para buscar aquele melhor rendimento, de que forma se preparar mentalmente para aquela competição ou para aquele treinamento, para aquela dificuldade. Mas nem sempre a gente está fazendo da maneira correta, né? Porque, assim, precisa de alguém que enxergue a nossa dificuldade, né? Hoje, por exemplo, eu falo isso para os meus alunos também, chega um momento em que eu não consigo enxergar uma dificuldade que eu estou tendo no treino na hora prática, ou o que é que eu preciso fazer para que o meu rendimento aumente naquele tipo específico de treinamento. Eu precisaria de uma outra pessoa para me ajudar, para enxergar, oh, você está errando isso, você precisa fazer aquilo. Então, na parte técnica também precisa disso, como na parte mental também. Então, eu estava precisando nesse momento de ter uma visão de fora para perceber a dificuldade que eu passar a dificuldade e perceber de que maneira eu pudesse agir e direcionar para aquilo ali. Então, a diferença é essa. Hoje, as dificuldades, elas vão vir, não tem problema. Só que a única coisa é que, com as ferramentas que eu tive para enfrentar essa dificuldade, essas ferramentas que vão me ajudar a eu sair daquela situação e buscar com que aquela situação não me prejudique no momento de um treinamento ou da competição. E não só isso. Muitas vezes no dia a dia. Lembra que a gente falou sobre o trânsito, né? Às vezes vem um cara ali, dá uma fechada, e pô, eu já cheguei várias vezes querer xingar o cara e parar. Não, eu tenho que ter inteligência emocional para assimilar aquela situação. Então, no nosso dia a dia, na nossa vida com as pessoas que nos cercam, com a nossa família. Então, por isso que não é uma coisa tão simples, né? A gente vai achando que vai ter uma informação específica, mas aquela informação específica você vai ter, mas vai lhe ajudar para todos os outros momentos que você precisar. Então, engloba tudo. E o mais interessante desse trabalho é isso aí. É que prepara o cara, o atleta, como um todo, né? Ele vem de fora para dentro, para depois você conseguir buscar o seu melhor. E eu falo para vocês, Álvaro, todo atleta que a gente faz essa avaliação aí, eu falo o seguinte, eu fico curioso, meu amigo, para saber o que vai acontecer com você daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, daqui 5 anos. Por que, Linhares? Porque como o esporte de vocês aí é o tiro na prática, né? Tiro prático, desculpa. Se o atleta errar 1 milímetro para a direita, 1 milímetro para a esquerda, lá no final do alvo, pode fazer uma grande diferença, dependendo da distância. 20, 50, 100 metros, né? Ou 100 metros, ou até mesmo 1 quilômetro, né? No caso do atirador de elite aí. 1 centímetro para a direita ou para a esquerda de maneira errada vai fazer uma diferença muito gigante no alvo final. E eu costumo colocar isso, Álvaro, como as tomadas de decisões que a gente toma hoje na nossa vida. Uma decisão, seja ela para a direita ou para a esquerda, uma decisão tomada de maneira errada ou assertiva, que é o que a gente ou a maioria das pessoas quer, ela vai fazer grande diferença, ela vai fazer uma curva. Aqui no comecinho, a decisão talvez seja pequena, mas lá no final pode ter sido o grande motivo principal a essa tomada de decisão que levou a pessoa ou para o caminho errado ou para uma grande conquista, para um grande sucesso na vida dele.
Então foi uma tomada de decisão que a gente teve aí e que a gente se encontrou nesse caminho aí, né, meu irmão? E eu fico curioso para saber o que é que vai acontecer com você daqui a uns tempos. Com fé em Deus, sucesso. O sucesso não é só o resultado, né? Perfeito. O sucesso é o que você conseguiu se melhorar, né? O ser humano está sempre buscando a evolução. Porque assim, né, Linhares? Às vezes eu vou estar muito bem numa prova, né? E vai ter outro companheiro que vai estar também muito bem e que foi superior a mim. E tudo certo, né? O importante é Sim. isso. O importante é você estar com seu bom rendimento, independente do resultado. O que eu busquei foi conseguir colocar em prática o que eu sei fazer. Que é diferente, né? Você vai para a competição, às vezes você não consegue ter um rendimento por simplesmente falha sua, falha mental sua, por dificuldade. E que isso é normal também. Isso pode acontecer com qualquer um, né? E essa escolha que nós fizemos juntos foi uma escolha assertiva, né? E hoje a gente sabe que se mais adiante a gente errar, ou eu errar numa competição, a gente sabe como lidar com aquilo ali, para não deixar que aquilo interfira num todo. Porque todos vão errar um pouquinho aqui numa pista ali ou em outra. A diferença vai ser de como você vai assimilar esse erro e que decisão a gente vai tomar para que aquilo interfira ou não no resultado final, né? E Perfeito. essa que é a grande sacada, né? Porque você, Álvaro, você, atleta, é o seu maior adversário. É, Você não concorre contra ninguém. Ainda mais o seu esporte, né, Álvaro? Que é um esporte individual, não coletivo, necessariamente. Existem algumas etapas coletivas, sim, mas você não compete com ninguém te segurando, ninguém te dando um jogo de corpo, ninguém te bloqueando. Basicamente é você contra você mesmo. Então, a disputa é você. Você tem o parâmetro dos atletas mundiais, com certeza, mas também tem o parâmetro das suas conquistas, do que você fez. Então, o bacana, a grande sacada disso é você entender que você vai tendo algumas pequenas vitórias e vai se acostumando com elas, aprendendo com seus próprios erros e, se puder ser sábio, aprendendo com os erros das outras pessoas para você mesmo não cometer os erros que os outros estão cometendo. exatamente. Tá sempre com a mente aberta, né, para percepção das coisas. E aí o aprendizado é bem maior. E Mente aberta, isso aí. o, eu falo sempre para nós brasileiros, né, temos duas grandes dificuldades em relação ao esporte nível mundial, nesse esporte que a gente pratica. A primeira seria em relação a valores para aquisição dos insumos para treinamento. Então, nós temos, acho que um dos insumos mais caros do mundo, né, para poder para a prática esportiva. Aqueles que têm uma condição financeira melhor de poder manter aquele treinamento de igual para um atleta de fora, vai se deparar principalmente com a cabeça, com as fraquezas mentais de achar que não consegue, de achar que não vai ser tecnicamente igual a um cara de fora, mas não, nós temos atletas bons, tecnicamente iguais aos de fora. E precisamos nos preparar mentalmente para que a gente possa bater de frente e ter o resultado igual. Então a gente precisa ter essa mentalidade. Lógico que temos essas dificuldades financeiras, mas eu acho que o, o mental é muito mais importante até do que vamos dizer assim, a quantidade de tiro que você dá. Eu já te falei uma vez que eu fui para a prova extremamente treinado, com condições de ter dado muitos disparos para aquela prova e não ter me saído bem. Né? E já fui para a prova sem treinar quase nada
e dizer que treinei muito e colocar na minha cabeça que isso não ia ser dificuldade e conseguir o melhor resultado. Entendeu? Então, tá tudo aqui na cabeça. Não tem outra forma. Na competição, eu acredito que o treinamento vai ser 30% e o mental 70%. Uau. Então, eu busquei essa melhora por isso. Chegou um momento que eu estava com o meu mental fragilizado, estou em busca ainda dessa evolução, já estou bem mais adiante, mais à frente do que eu estava. E é eterna busca, né, meu irmão? Pela melhora. E aí vamos seguindo. A gente vai aprender até o nosso último dia de vida, até nosso último suspiro. A gente vai aprender. Maravilha. E o bonito da vida é isso, né? Você está sempre evoluindo um pouquinho a mais. O Isaac Newton fala isso, né? Filosofando um pouquinho aqui, Álvaro, que o que nós sabemos é uma gota d'água dentro de um oceano do conhecimento. Então, aquele indivíduo que acha que já sabe tudo, tome cuidado, ou aquele indivíduo que fala com uma arrogância, com uma confiança, tome cuidado, preste atenção, porque às vezes a unanimidade ela é tola, né? Então, a gente sabe, a filosofia fala que o sábio fala que só sei que nada sei, e você falando sobre mentalidade, né, Álvaro? Foi divulgada uma pesquisa em Austin, no Texas, em 2016. Eu estava vendo que a gente não falou sobre o cérebro dos campeões, no qual os cientistas eles fizeram uma pesquisa, conviveram e conviviam com vários atletas de vários níveis, entre eles mundiais, campeões olímpicos, e eles divulgaram a pesquisa e a conclusão deles foi que o cérebro dos atletas era o grande responsável pelo fracasso, ou o cérebro deles era o grande responsável pelo sucesso deles. A Bíblia fala, Álvaro, em Provérbios 4:23, tome cuidado com o que você pensa, pois a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Então, a tua vida pode ser dirigida pelos pensamentos indo para um lado ou indo para o teu sucesso. Então, cada vez mais se traz a importância de trabalhar e treinar do pescoço para cima e realmente desenvolver uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de campeão. Álvaro, o que você notou sobre a tua motivação, sobre o teu desenvolvimento pessoal aí pós esse nosso trabalho, meu amigo? Abriu minha mente, Linhares, para o fortalecimento mental e também para buscar novas alternativas nos meus treinamentos, né? Boa. O treinamento algumas coisas que a gente ainda não pode falar, né, professor? Mas surgiu situações novas, meio malucas, entre aspas, hoje, mas que daqui a pouquinho vai estar aí, né? Vai ser colocado como venda ou algo parecido, mais ou menos isso? E aí, o que acontece? Eu já estou usando isso, né, como experimento. Lembra que a gente falou sobre isso? Mandei até um vídeo para você. Estou usando isso como experimento para mim e também repassando para os meus alunos. Né? Rapaz, é bom demais, viu? Porque o melhor, lógico, para a gente é excelente, mas você colocar aquilo para eu colocando isso para o meu aluno, eu vejo assim o espanto, né? Eles param, gente, vou usar isso. Não, vai usar isso. E como eles se sentem depois, né? De que passou por aquilo e finaliza o treinamento de outra forma. Meu amigo, abre muito, o leque se amplia muito. Então, hoje eu tenho uma outra percepção mental, eu tenho novas estratégias para lidar com as situações de dificuldade, eu tenho novas formas de introduzir coisas boas no meu treinamento específico, tenho para oferecer isso para os meus alunos, né? E logo, logo alguém vai também descobrir isso, né? Uma hora ou outra eu também vou mostrar algumas coisas. E aí, eu estou até falando com meus alunos, não espalha isso por enquanto para ninguém, não. Daqui a pouco a gente
A gente mostra. Mas, meu irmão, são- foram grandes novidades boas, entendeu? Então, Legal. Isso que eu vou parafrasear um pouquinho que você está falando. O trabalho com o Álvaro foi focado 100%, né, Álvaro, no atleta Álvaro Neto, aí do tiro prático, né, do PSC, PSC. e PSC, mas também esse trabalho voltado para o atleta agregou também, com certeza, né, Álvaro, o valor da tua vida pessoal, da sua vida profissional quanto instrutor, trouxe benefício para a tua família. O indivíduo começa, ao invés de parar só ver uma linha reta, ele começa a olhar de 360 graus e ver um mar de possibilidade. Ao invés de a gente ficar preocupado e pensar o que está dando errado, a gente foca em realmente o nosso cérebro para o que é possível, o que poderia dar certo. Então, a gente voltando um pouquinho na situação atual do esporte de vocês. Existe um cenário. Acho que a grande pergunta para que todos, né, que são unidos aí do tiro prático se façam é qual é a solução para a nossa situação, o que é possível acontecer, como que a gente poderia se beneficiar dessa situação e realmente trazer uma solução prática e definitiva. Então, o indivíduo sempre vai ter dois caminhos. Ou ele vai pensar, meu, que merda, que situação chata, tô ferrado, ou, uau, que massa, temos uma solução, e temos uma solução prática e definitiva, e através disso a gente vai dar um boom e saber usar a situação para se beneficiar, né? Porque enquanto uns choram, outros estão vendendo lenço, né? E a gente logo você vai divulgar um pouquinho do que você vem fazendo, realizando aí, com certeza isso já é pioneiro do Brasil, que já está proporcionando para você, Álvaro, alguns benefícios no treino e também já para os seus alunos. Álvaro, a gente falou aqui sobre meta, perfil comportamental, a gente falou sobre a roda do atleta, a gente falou sobre cultura vencedora, pontos fortes, pontos fracos. A gente pediu feedback para algumas pessoas, a gente falou sobre o estado de flow, que é tanto falado aí. A gente falou sobre inteligência emocional, sabotadores. Dessas todas aí, meu amigo, qual a melhor ferramenta funcionou para você? Ou quais, né? Todas são excelentes. Agora sim, tem duas que me chamaram bastante atenção e que me prenderam muito. Primeiro, a roda do atleta. Eu mostrei isso até para um parceiro meu do Team Glock, que estava até na live aí com a gente, não sei se ele está ainda, o Gui Klein, né? Porque a roda do atleta, ele é um equilíbrio, né? Você está ali no centro dessa... Na verdade, é assim, é tudo que está ao seu entorno, né? Tudo precisa estar equilibrado, né? A gente conversou, né? Alimentação, prática esportiva, não só esportiva, estou falando assim, direcionado ao treino de tiro somente. O treino de tiro, a preparação física, o sono, o seu relacionamento com sua família, o seu relacionamento com seus amigos. Então, todas essas, vamos dizer assim, essas joias estão sendo colocadas num cesto que você está dentro desse cesto, entendeu? E aí é que você vai buscando se ampliar um pouquinho mais em cada um desses e de repente você está um atleta melhor e o melhor ainda, Linhares, você está um ser humano melhor como um todo, porque você, além de ser um melhor atleta, você está melhor para sua família, você está melhor para seus amigos, você está melhor para você mesmo, questão de saúde, porque você está numa academia, você está buscando perder peso, uma qualidade de vida melhor, você está se alimentando melhor. E tudo isso vai para a sua cabeça vai se tornar melhor, né? Você vai estar com a mente melhor para poder ter um rendimento melhor. Então, está tudo interligado. Esse equilíbrio é muito importante. E a outra que me prendeu bastante foi... Não, mais algumas, né? A mentalidade completa, os pontos fortes, os pontos fracos, porque assim, eu não conseguia visualizar tantos meus pontos fracos, né? Às vezes eu me prendia numa coisa só. E tem outras coisas e tem outras coisas que a cada dia você vai lapidando ali e vai se moldando, né?
para que você esteja melhor a cada momento. E é isso, meu irmão. É um aprendizado muito, muito interessante para a vida, né? Não só para o esporte, mas para a vida você vai buscando sempre abrir sua mente. Isso aí é top Para a demais. vida como um todo, né, Álvaro? Você falou da roda do atleta, a gente faz uma avaliação na questão como está a tua parte técnica como atleta, a tua parte tática dos teus treinamentos, a tua parte física. A gente fala sobre a questão mental, sobre o valor nutricional, sobre a importância de você se alimentar bem, a importância do sono em todos os esportes, para todas as pessoas, empresários, enfim, treinador. A gente fala sobre a questão da família, de amigos, e a questão da fé, né, Álvaro? E para que as pessoas conquistem resultados melhores, automaticamente elas vão precisar melhorar no início, na base. Então, é a consequência. Eu, Álvaro, começo a aperfeiçoar, começo a me entender, começo a melhorar, começo a evoluir. Consequentemente, eu vou conquistando tendo novas posturas, novas atitudes, novos comportamentos, e isso vai me levar a buscar novos resultados para literalmente eu melhorar dentro do meu esporte. Porque as pessoas simplesmente, Álvaro, querem uma grande conquista, querem um grande resultado, querem algo na sua vida, mas não buscam a melhorar, não buscam evoluir. O passo simples é melhorar passo a passo para chegar no grande resultado. Ei, me diz uma coisa aí. Dos Só nossos... Por para favor. complementar, por isso Claro, por favor. complexo, por isso que é tão complexo, que às vezes assim, a gente atropela, né, as coisas, né? Você já quer ser o campeão, né? E eu acho que isso aconteceu um pouco comigo. Eu quis ser o campeão, cheguei a ser campeão, só que a minha base não estava preparada para isso. Então eu estou tendo que retroceder, formar a minha base totalmente. E não é fácil você, aquela roda do atleta, você chegar ao equilíbrio de todos aqueles pontos, né? E para que essa base seja bem formada, para que mais adiante eu possa ter uma sustentação, né? Lembra que você me falou, insensato é aquele que edifica sua casa sobre um banco de areia. Então você precisa ter aquela base de sustentação para que lá adiante, quando você chegue aos seus melhores resultados, você possa se manter ainda por mais tempo, né? Então isso aí é importante. Retroceder essa base aí e formar ela bem feita. Tem uma base bem feita, né? E você é muito sábio, né? Quando fala que o insensato constrói a casa dele sobre a areia, né? Que a areia é movediça e mais cedo ou mais tarde ela vai... A Bíblia fala, né, sobre você construir a tua casa sobre a rocha, literalmente sobre uma pedra, ali tem um alicerce. A gente traz o exemplo do bambu chinês, né, Álvaro? Antes de começar a crescer para cima, crescer para base, para baixo, desculpa, para ter uma base bem forte, bem formada. E todo prédio, né, que arranha céus, aí, antes de crescer para cima, ele cresceu para baixo, bem forte, alicerçado, para ter uma sustentação para o seu sucesso, né, Álvaro? Seja mais ou menos isso. Exatamente. Dos comportamentos que eu tive com você aqui, fui muito bonzinho aí, passei muita mão na cabeça aí, Álvaro. Nada, me apertou muitas vezes. Até o peso me perguntava, e aí, cadê? Não me enrole, não. Tá como? Como é que tá hoje? Mas precisa? Precisa. Precisa. E assim, eu não esperava, entendeu, meu irmão? Assim, às vezes, assim, se você só ficasse voltado somente para o que eu lhe propus, talvez a gente não tivesse dado continuidade, né? Porque Sim. seria uma coisa igual, né? E o que me surpreendeu foi isso, de você ter me mostrado e buscado me ajudar em todos os sentidos, né? Em tudo que você via que, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, de tudo que eu precisava e qualquer outro atleta precisa para evoluir. Então a gente chegou em pontos bem importantes que talvez, se você não tivesse essa capacidade de enxergar, talvez também eu não lhe dissesse, né? Porque
Às vezes tem coisas que a gente se trava, né, para poder falar. E com isso ia ficar lá adormecido, eu ia chegar mais adiante e aquela dificuldade não ia ter sido tocada para que eu pudesse enxergar aquilo. Enxergar não que eu já enxergava, mas trabalhar aquilo para que fazia parte também da minha evolução como atleta. Então tinha muita coisa que eu não sabia que eu precisava ter que trabalhar para poder me melhorar como atleta. E isso é muito bom, muito importante. E literalmente. Não é rasgação de seda, não, nem é porque a gente está numa live, não. Eu estou lhe falando que, como você mesmo falou, começar que a gente tinha que ser verdadeiro e autêntico. Então, eu estou te falando que realmente foi um aprendizado muito, muito bom. E isso eu venho buscando passar também para as outras pessoas. E a gente não pode guardar aquilo que a gente aprende só para a gente, né, meu irmão? Não. Então, para meus alunos que vão me dando espaço, ou que eu vou criando um certo vínculo de amizade ou de intimidade, o que às vezes a gente enxerga, o que eu posso enxergar dele, que possa ajudar fora dali do esporte, eu vou tentar fazer também, entendeu? Na verdade, é desenvolver o indivíduo, o atleta, o homem, o ser humano como um todo, né? Para ele literalmente viver em alta performance, porque nós somos criados, Álvaro, para viver a vida e a vida em abundância, não com dor, com problema, com dificuldade, com ansiedade, com depressão ou sintomas patológicos aí que o psicólogo trata, que não é o meu trabalho. A gente está nesse mundo para viver uma vida cheia de abundância, com riqueza, com fartura, né? E o meu papel é desenvolver você, Álvaro, desculpa, em todos esses sentidos da tua vida, tanto intelectual, mental, espiritual e social, né? Porque a Bíblia fala em Lucas que Jesus crescia em graça e estatura e espiritualmente diante de Deus e dos homens. Isso me ensina o que, Álvaro? Que eu tenho que desenvolver você fisicamente, eu tenho que desenvolver você espiritualmente, socialmente e como um atleta. Então eu preciso ter esse conjunto para que você atinja esses 4 pilares, para você ter a excelência e atingir a nossa meta aí que a gente está indo buscar lá daqui a algum tempo. Aí se tudo der certo, né, Álvaro? Se a gente se mantiver nesse caminho aí, tudo der certo. Rapaz, a gente falou dessa meta aí, o quão próximo a gente já está chegando no final da live, o quão próximo a gente está de atingir essa meta aí. A gente não atingiu porque não estamos no ano dela, mas o quão próximo nós estamos de atingir essas outras metas também que a gente colocou ali. A gente colocou 3 metas, né, Álvaro? Mas não vamos dizer ao pessoal, não. Deixa ser É surpresa. nosso segredo. Amigo, assim, o meu processo evolutivo engraçado, né? Eu já te falei isso. Eu sou espírita, né? E sempre gostei do espiritismo. Foi a forma com que eu me identifiquei para estar mais próximo trabalhar minha fé, estar mais próximo de Deus. E lá no espiritismo se prega sempre a evolução do ser humano, né? Não só a evolução física, né? Mas a evolução espiritual ainda é o mais importante. E por incrível que pareça, o nosso trabalho junto, ele ampliou isso aí para mim, né? Me mostrou o quão mais ainda é. Eu já sabia da importância, mas abriu a minha mente para enxergar que isso aí ainda era muito mais importante do que eu imaginava, né? Então, acho assim, Deus faz tudo certinho, né? Encaminha tudo certinho. Então, eu sou uma pessoa que tem muita fé, você também é um cara muito fervoroso e eu acho que eu não poderia, graças à Mayuri aí, aquela coisa toda, não poderia ter escolhido um coach melhor do que você para a gente poder ter
ligação e ter essa identificação. Então, o meu objetivo, ou os nossos objetivos, que você, eu sinto que você sempre está junto com o seu atleta, você vivencia aquilo, você se emociona. Eu percebi algumas vezes, posso até estar enganado, mas percebi algumas vezes que você se emocionou junto comigo, de buscar e de estar vivendo aquilo aqui, aquela escolha do atleta ali que está trabalhando junto com você. Então, esse processo evolutivo está bem mais perto do que o que estava, meu irmão. Pode ter certeza disso. E alguns detalhezinhos aí que não dependem da gente, mas com fé em Deus vai estar sendo resolvido para que esses objetivos sejam concretizados. E mais tarde a gente vai fazer uma live diferente aí, dizendo o que é que se concretizou e curtir junto esse momento. Só tenho que te agradecer aí por tudo e Legal. dizer que estamos juntos, meu irmão. É legal que você fala da esposa, né, Álvaro? É muito comum as esposas me ligarem, né? A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica, ela ajuda a crescer o lar. E a Bíblia também fala que a mulher insensata, a olhos nus, né? Ela leva o homem, toda uma família, à destruição. Então, graças a Deus que a maioria aí está na tua vida, graças a Deus que você acatou esse conselho, essa orientação dela. E porque a mulherada fala assim para mim aqui, ó, bro. Ô, Linhares, não é o seu caso, pode ficar tranquilo. Meu marido é muito cabeça dura, rapaz do céu, ele é bom. Ele faz muito bem o trabalho dele, isso aqui é um cabeção, precisa de ajuda e eu não consigo ajudar ele. E aí elas me procuram, enfim, no bom sentido, para ajudar elas. Mas a mulher sábia edifica o lar, e a mulher insensata pode levar e leva a ruínas toda uma família se o homem não tiver preparado, não for sábio para saber discernir qual é o tipo de mensagem ou qual é o tipo de mulher que se aproxima dele. Rapaz, se você pudesse deixar uma mensagem aí para sua família, então aí para Mayuri, para Dante, para Maria aí, qual é a mensagem que você deixaria para eles aí que é o seu maior prêmio, que é a sua maior conquista aí, que são as maiores bênçãos que você tem na sua vida? Se diria para eles, meu amigo Álvaro? Eu só tenho a agradecer, meu irmão. Deus foi muito generoso comigo, né? Eu tenho uma família bonita, eu trabalho com o que eu gosto, graças a Deus. Tenho saúde para poder aproveitar isso. Tenho 2 filhos, e desses filhos, um é um menino e uma menina, um casal, não poderia ser bênção maior, né? Então, eu sempre, eu nunca fui uma pessoa de muita ambição material, entendeu? Acho que o material ele vai e vem, ele passa. É uma coisa que a gente precisa por necessidade de se manter, né? De poder estar vivo, de poder oferecer alguma coisa melhor para nossas famílias, nossos filhos. Mas com o pouco que eu tenho, eu já tenho muita coisa, viu, meu irmão? Então, eu sou uma pessoa feliz com tudo aquilo que Deus me deu, né? Minha família, meus filhos são saudáveis, são inteligentes, são lindos, graças a Deus. Minha esposa que me proporcionou ter essa família. E eu digo para eles o seguinte: acredite que vocês são capazes, que vocês não vão se limitar em nada. Tenha fé em Deus, busque sempre nas dificuldades conversar com Ele e acreditar que Ele está do seu lado. Você acreditou? Eu vou ser bem sincero para você, Linhares, eu não me desespero assim, entendeu? A gente está num momento aí difícil para mim, para o meu negócio, mas eu não estou desesperado, porque eu tenho fé e eu sei que Deus me colocou naquele lugar porque é a minha missão. Se Ele me colocar em outro lugar, vai ser continuidade da minha missão. E eu me conheço como pessoa e eu sei que Ele não vai me desamparar. Então, busque meus filhos, minha família, busque acreditar, ter fé, ser uma boa pessoa para quem te cerca. Não faça o mal para ninguém, porque se você não faz o mal, você tem um coração bom.
E o coração bom nunca é desamparado. E é isso. Vamos para frente. O coração bom nunca é desamparado, né, Álvaro? Com certeza. E a sua maior riqueza não são seus bens, suas conquistas, seu título. A sua maior riqueza realmente é a sua família, né? Quando você desce do carro lá e chega nas festas, nos aniversários, nos locais, trazendo a tropa aí do Álvaro Neto aí do lado dele, aí realmente é o que você tem de mais, o bem mais precioso. Álvaro, a gente tá com, você está com quantos anos? Me ajuda aí, só me atualiza aí. 43. Mas parece que tá com quantos anos, rapaz, depois desse trabalho aí? No máximo 18, viu, professor? Ah, rapaz, tá um menino. A gente fala que no sul tá um piá, rapaz? Ó, minha mãe tá na live aí, ó. Qual o nome dela, Álvaro? Mônica FS Santos, ó. Dona Mônica aí. Que maravilha. Ô, Álvaro. Oi, desculpa. Mandei um beijo pra ela aqui. Aí, Dona Mônica. Abração, seu Álvaro. Esse menino é abençoado, hein? Ela tá dizendo aí, meu velhinho, ó. Meu velhinho, mas com o espírito, né, Álvaro, de 18 anos aí, de desbravador, literalmente. É isso? É isso. Rapaz, por que você recomendaria um treinamento mental para um amigo seu aí, Álvaro? Cara, assim, primeiro, se ele precisa de alguma ajuda, não tenha vergonha, não se acanhe, não ache que isso vai lhe diminuir ou que você é inferior a ninguém por causa disso, né? Pelo contrário, você vai estar se fortalecendo. E como a gente já falou, não vai ser uma coisa somente para você ter o seu bom resultado. Vai ser uma coisa que vai lhe ajudar a ser um ser humano melhor. Você vai evoluir com isso como ser humano, como um todo, como um pai, como um filho, como um atleta, como um empresário, como um trabalhador, em todos os ramos da sua vida. Então, não se acanhe. Eu acho que faz parte e é bom para o processo evolutivo do ser humano. E só tem a somar, meu velho. Não tem o que você pensar duas vezes. Se você precisa, ou às vezes se você acha que não precisa, busque somente conhecer, você que é atleta. Pode conversar com o Niares aí, que ele tem a sessão aí de apresentação do trabalho, né, professor? Aí vocês vão ver realmente se vale a pena ou não, mas com certeza vale a pena. Rapaz, se por acaso a gente não tivesse se cruzado, se conhecido, eu ainda estaria preso numa visão diferente das coisas, né? Eu tenho o privilégio e tive o privilégio de conhecer, de poder trabalhar minha fé, e isso ampliou muito meus pensamentos, minha visão das coisas. Mas ainda faltava mais coisas, eu acho que ainda falta, né? Mais adiante eu vou descobrir. Como eu descobri com você, posso descobrir com outra pessoa que entra na minha vida com esse objetivo. E Deus faz tudo certinho, meu velho, né? Sempre coloca as pessoas certas no momento certo para a coisa certa. uau. Eu sempre falo, Álvaro, que eu peço para que Deus me aproxime das pessoas certas na hora certa, no momento certo. Porque hoje eu não invisto um centavo, eu não dou conta de atender a minha agenda. E toda pessoa que chega até mim, com certeza, é uma oração que recebida de Deus, Deus recebeu de mim, e uma oração atendida de uma outra pessoa do outro lado. Rapaz, qual é o seu limite, Álvaro Neto? E essa palavra existe, professor? Não, pô, no limites. Sem limites. Sem limites. É igual o sonho, né? Não existe limite para os sonhos. E os sonhos podem se tornar realidade. Basta você trabalhar. Lembra da palavra trabalhar? A gente tem que trabalhar duro para que os sonhos se realizem, né? É o que está escrito, é o que tá escrito lá, desculpa, Bruno, o que está escrito lá na Disney, né? Onde os sonhos se realizam. E há 22 anos atrás, 21 anos atrás, eu acho que o Jeff Bezos, né, que é o cara que é o dono da Amazon, falou 20 anos atrás, falou: eu vou para a Lua aí numa entrevista, e as pessoas deram risada, tiraram sarro dele. Ele falou: daqui 20 anos eu irei para a Lua. E 20 anos depois, Jeff Bezos foi, visitou a Lua, e enfim,
Qual é o seu limite, né, Álvaro? Qual é o limite das pessoas? Qual é o tamanho dos seus sonhos? Qual é o tamanho dos seus pensamentos? Pensamento pequeno vai ter um resultado pequeno. Se você pensa e sonha grande, provavelmente você vai ter um resultado grande. É. Então, Eu contei isso para você aqui. Vou contar para o pessoal que está assistindo a live, deixar aí registrado. Quando eu comecei a me dedicar realmente em 2008, em 2009 eu fui para a competição no Rio de Janeiro e o meu grupo terminou de atirar um pouco antes. sim. E aí eu saí, né? Fui procurar um grupo que ainda estava atirando. E nisso eu estava lá e Mayuri estava comigo, minha esposa me procurou, estava me procurando no stand de tiro. E aí ela me achou, mas menino, o que, é que você está fazendo aqui? Já terminou de atirar, vamos embora. Eu estava assistindo um grupo que eram os melhores do Brasil, em outra divisão que eu ainda não atirava, né? Não fazia parte dessa divisão. E Sim. aí eu falei para ela, não, eu estou assistindo o pessoal que eles são os melhores, então numa divisão eu vou entrar e ano que vem eu estou atirando junto com eles. E foi exatamente o que eu falei e aconteceu. Eu estava no ano seguinte já competindo com os melhores e naquele grupo. Então, você vai ser aquilo que você pensa, aquilo que você fala, vai acontecer. Basta você trabalhar. Biblicamente falando, Álvaro, em Romanos 4:17, a Bíblia fala que no meio do versículo, né, para que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Vou repetir. Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. O que quer dizer isso, Linhares? Que a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque ela tem poder. Você profetizou para Mayuri que no ano seguinte você estaria entre os melhores e isso aconteceu. Profetizou e, lógico, correu atrás, né, Álvaro? Então, um pai, uma mãe, um atleta, um treinador, olha como ele deve tomar cuidado com as palavras que ele fala para o seu filho, para o seu atleta, para o seu aluno, para que isso realmente não marque negativamente o outro, né? Precisamos profetizar coisas boas, que da nossa palavra saiam coisas boas e saudáveis e que agreguem, construam algum valor na vida da pessoa. Parabéns, cara, por você profetizar aí. Se você quiser deixar profetizada a tua próxima conquista, aí o tempo final é seu, meu amigo. Rumo ao topo dos topos, professor. Só tenho a agradecer. Obrigado a todos vocês. Obrigado, meu irmão, pela ajuda aí. Vamos nos encontrar mais vezes, com fé em Deus. E pode ter certeza que eu vou estar colocando em prática tudo que a gente viu e buscando cada dia ser um ser humano melhor para todo mundo. Uau. Valeu? Tamo junto aí. Senhoras e senhores, esse é o filho do seu Vamberto, o filho da dona Mônica, o esposo da Mayuri, o pai do Dante e da Marie, o rapaz do tiro prático, o camarada lá do IPSC de Feira de Santana, do time Carcarás, Álvaro Neto. Obrigado, cara. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus verdadeiramente te ilumine, Álvaro. A gente se encontra agora no Skype aqui, mas se você quiser deixar mais algumas palavras, esse tempo final é seu aí, meu irmão. É isso, como eu falei. Vamos buscar sempre a evolução da melhor maneira possível, acreditar nos sonhos. Os sonhos podem ser realizados se você acredita e se você trabalha, né? Então não tem limite para a gente, né, professor? Nem para ninguém. Tudo é possível aquele que crê, né, Álvaro? Tudo. Então, você que na sua cabeça por algum instante acha que não vai conseguir isso ou aquilo, pode traçar como objetivo trabalhar, buscar Deus, não pular etapa, não passar por cima de ninguém, não maltratar ninguém, que você vai conseguir. E o resto é resto. E o resto é resto. Maravilha. Obrigado pelas dicas, obrigado pelos conselhos, obrigado pelas orientações. Eu que agradeço, meu irmão. Nos vemos daqui a pouquinho no Skype e eu vou me despedir aqui do pessoal. Valeu, Álvaro. Valeu, meu irmão. Um abração. Abraço, galera. Obrigado a todos. É isso aí.
Então, se você curtiu, se você gostou desse nosso bate-papo aqui com o tema o alvo do atleta, entenda que você precisa ter um destino, você precisa ter um alvo, você precisa literalmente ter uma meta assim como o alvo, como o Álvaro teve na vida dele. Gente, compartilha essa live e envia aí para mais outras pessoas, outros atletas, para você conhecer um pouquinho mais a história aqui do Álvaro Neto e entender que se você não tiver um alvo, você vai ficar no meio do caminho. Beleza? Um forte abraço, Deus te abençoe e a gente se encontra aí na próxima live. Valeu!